Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa Escola da Palavra da Igreja Presbiteriana das Américas. Eu sou Marcelo Zeda e nós estamos estudando os atributos comunicáveis de Deus. No encontro de hoje, vamos falar sobre santidade e justiça. Então, vamos conversar sobre esses temas, os conceitos através das escrituras, através da teologia sistemática, e assim nós vamos também alcançar essa compreensão, esse entendimento que vai ser aplicado às nossas vidas. A gente sempre tem conversado aqui que a proposta da Escola da Palavra é o embasamento teológico, é o fortalecimento das bases que nós precisamos ter, dos fundamentos na palavra, na teologia, mas sempre focados com uma visão prática, sempre focados na aplicação, na nossa realidade, na aplicação da nossa vida espiritual, da nossa vida comunitária, na nossa relação com as pessoas, na nossa relação com Deus. Então, o nosso foco é dar o fundamento, o embasamento, que muitas vezes nós precisamos, nos perguntamos no dia a dia. Então aqui o nosso objetivo é trazer essa base, que fique como referência para a nossa vida, para que seja aplicado no nosso dia a dia. Então o nosso tema de hoje é santidade e justiça, dois atributos comunicáveis de Deus. Mas antes da gente falar sobre esses temas especificamente, eu quero te fazer um convite a se cadastrar no nosso WhatsApp das Américas. Anota esse número, por favor, 21 99 568 1543. Esse número do WhatsApp das Américas vai nos permitir uma linha direta, um contato direto, uma linha de comunicação direta com você. Você com a igreja também poderá, através do WhatsApp das Américas, encaminhar suas perguntas. Tem uma dúvida aqui sobre essa aula agora? Você pode encaminhar, porque durante a aula nós vamos responder, durante a aula nós vamos atender a sua dúvida, o seu questionamento. Você vai acompanhando aí, você vai perceber que ao mesmo tempo em que essa aula está sendo ministrada, a gente tem uma equipe de comunicação que faz parte aqui da nossa Escola da Palavra e que vai acompanhar, vai colher a sua pergunta, o seu comentário no próprio chat aí do YouTube, do Facebook e também através do canal aqui do WhatsApp das Américas. Você pode encaminhar essas dúvidas que nós responderemos oportunamente, ok? Você pode fazer o seu pedido de oração. O WhatsApp das Américas é também um canal para você fazer a comunicação de necessidades, de pedidos de oração. Então é um canal que você tem diretamente com a igreja e é claro que através desse meio a gente também toma conhecimento das atividades, dos eventos. Por exemplo, nós temos duas novidades importantes. A primeira novidade é a Cesta Teológica. Então, toda sexta-feira, 17 horas é o nosso horário agendado nesse momento. Às 17 horas nós temos uma aula com um professor convidado de fora. Então vem mestre, doutor em teologia, professores dos seminários teológicos, presbiterianos, reverendos, pastores que vão trazer um tema relevante para nós. Então é a Cesta Teológica. Como é que é feita a Cesta Teológica? Através do aplicativo do Zoom. Então você vai receber o convite através do WhatsApp das Américas, você vai se cadastrar, você vai receber esse convite, vai acessar a reunião lá pelo Zoom e vai participar do estudo. Nós tivemos já o nosso primeiro estudo com o reverendo Ivo Mozart, da Igreja Presbiteriana do Meier, professor do seminário Simonton, e foi uma bênção. Ele falou sobre o desenvolvimento, a história, falou sobre a história e a formação da religiosidade protestante no Brasil. Foi muito bom, uma aula que nós recebemos através desse canal do Zoom, e você vai receber o convite aqui pelo WhatsApp das Américas. Então, o reunião de casais, nós temos feito todas as sextas-feiras à noite, reunião de casais através do Zoom. Por exemplo, a gente vai receber o doutor Roberto Ailmer, que vai trazer uma palavra muito especial para nós. Então, convidados especiais virão trazendo palavras, trazendo ministrações para nós, palestras, e através dessa reunião nós vamos crescer também como famílias, como casais. Então, são muitas oportunidades. A SAF, a UMP, os jovens, então as mulheres, eles têm feito reuniões, eventos, e é aqui que você vai tomar conhecimento de tudo isso. Então, esse é o canal de comunicação
que a igreja tem com você, e você tem também o acesso aí à igreja através desse e-mail. É a forma mais fácil de nós nos comunicarmos hoje, tá bom? Então, anota aí o WhatsApp das Américas. Se você ainda não é cadastrado, faça seu cadastro, porque é fundamental. Outra questão que eu queria colocar também rapidamente é pedir que você se inscreva no nosso canal. Nós estamos aqui no YouTube fazendo, né, a apresentação desse conteúdo. Então você pode estar aí me assistindo pelo YouTube ou pelo Face. Essa aula é transmitida por esses dois canais. Então, eu peço que você se inscreva no nosso canal. Você coloca aí, então, a inscrição, ativa o sininho, porque você vai receber também as novidades. Então, as mensagens são colocadas no YouTube. Os nossos cultos são passados ao vivo, são transmitidos ao vivo pelo YouTube. Mesmo que nesse momento nós não tenhamos a possibilidade de reunir a congregação, de reunir a comunidade toda no nosso espaço físico, nós temos a oportunidade de transmitir em tempo real o culto. Então, a mensagem, o louvor, uma equipe reduzida, específica, vai trabalhar nisso, e você vai receber, vai poder cultuar em tempo real com a gente através do YouTube. E assim também as mensagens, as nossas lives que são feitas no Instagram, elas são também gravadas e colocadas à sua disposição aqui no canal no YouTube. Então é um meio também que nós temos de conteúdos, postagens de conteúdos que são fundamentais para a nossa vida espiritual. Então faça aí a sua inscrição no nosso canal, ativa o sininho para você receber as novidades. Siga-nos também nas redes sociais. No Face, no Instagram, nós temos feito muitas atividades aí. Só procurar por Igreja das Américas, você vai encontrar aí as nossas lives. O reverendo Averaldo tem feito lives maravilhosas com convidados, então assim, com pessoas que têm trazido muito enriquecimento espiritual, muitas palavras, assim, é um momento em que a gente tem a oportunidade de crescer. Não é um passatempo, mas é um tempo de edificação para as nossas vidas. E também, por fim, e aí eu entro no estudo de verdade agora, eu queria também te falar que o Spotify é um canal que nós usamos também para a postagem de conteúdos da igreja. Então, através do Spotify, você pode procurar aí os conteúdos da Igreja das Américas. Então, em forma de podcast, nós temos ali mensagens que são produzidas, pregações que são convertidas no formato de podcast. Você vai acessar aí pelo aplicativo do Spotify, tá bom? Então, são essas várias oportunidades que nós temos trabalhado, preparado, para que você possa ter acesso à palavra de Deus, aos conteúdos importantes aí que são fundamentais, que vão edificar a nossa vida, tá bom? Feita essa primeira apresentação, eu queria convidar você a abrir a Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 6, eu vou projetar aqui na tela, você vai poder fazer a leitura pela tela, mas se você tiver a Bíblia à mão, leia na sua Bíblia, marque na sua Bíblia. Eu quero começar com a leitura desse texto, que para mim é um dos textos mais impactantes da palavra de Deus. É o texto de Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1, o profeta Isaías começa dizendo o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E eles diziam uns para os outros, olha o que diz aqui o versículo 3, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então essa passagem aqui é muito forte, assim, ela realmente
traz esse impacto da presença de Deus, e aqui o foco é a santidade de Deus. O profeta Isaías, ao retratar essa situação, ele viu o Senhor, e ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam ali o santuário, e aqueles serafins, né, que cercam a glória de Deus, aqueles que a tarefa desses seres espirituais é conduzir, acompanhar, é como se fosse ali uma comitiva que acompanha a glória de Deus. Eles clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo. Como lá no hebraico você não tem o superlativo, a gente não tem o santíssimo, aqui você tem essa expressão, eles repetem a palavra 3 vezes, para dizer que ele é santo, 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 santíssimo. Ninguém é santo como ele. Essa é a ideia. E a reação do profeta Isaías foi uma reação de desespero. Ai de mim, eu vou morrer, porque os meus olhos viram o rei. Ele diz que ele é um homem de lábios impuros e que habita no meio de um povo de impuros lábios. Mas naquele momento os seus olhos viram o rei, eles viram o Senhor dos exércitos. E a reação do profeta Isaías é uma reação de sentir insignificante, e ao mesmo tempo a sensação de que está perdido, que está ali diante da santidade de Deus, e ele tem aquele impacto do desespero por conta do reconhecimento do seu pecado. Lá no Novo Testamento, nós temos um texto em que Jesus questiona os discípulos se eles também não vão abandoná-lo. Então é um momento, em João capítulo 6, um momento que alguns retratam como a crise, né, entre aspas, no ministério, porque muitas pessoas queriam estar próximas a Jesus só para colher as bênçãos, buscando uma relação utilitária, buscando ali o pão que era multiplicado, os milagres, e muitos se escandalizaram dele nesse momento, porque ele não fez a vontade das pessoas como elas queriam usar Jesus como um instrumento apenas para fornecer bens, para fornecer ali o pão, etc. Mas, em determinado momento, Jesus se volta aos discípulos e diz assim: vocês também vão querer me deixar? Vocês também vão seguir como os outros, me abandonar? E a resposta de Pedro é uma das respostas mais comoventes apresentadas aqui nos evangelhos, né? Assim, eu acho que dentre as falas de Pedro aqui no livro de João, né, talvez aquele momento em que depois de Jesus ressuscitado, que Jesus fala: Pedro, tu me amas, eu acho que isso só perde para aquele momento, né? Mas esse momento, Pedro responde a Jesus dessa seguinte forma: respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Eu quero enfocar essa expressão: tu és o Santo de Deus. Para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então eu queria começar esse encontro, essa reflexão de hoje, apresentando esses 2 momentos. Primeiro momento, o choque da santidade de Deus, que é sentido ali pelo profeta Isaías. Momento em que ele vê o Senhor e ele se depara com aquele quadro da majestade e santidade de Deus. Ele se sente insignificante, e ao mesmo tempo em que ele se depara com a sua condição de pecador, ele tem aquela sensação da convicção do pecado e do desespero que é estar diante de um Deus santo. Mas aqui no Novo Testamento, nós também temos esse contato, essa revelação da santidade de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E quando Pedro e os discípulos aqui são questionados, Pedro toma a palavra e responde a Jesus, que diz assim: olha, Senhor, para onde iremos? Nós não podemos abandoná-lo. Nós não podemos sair de perto do Senhor. Para onde iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então, no Antigo Testamento, Deus se revela como Deus Santo.
No Novo Testamento, Deus se revela como Deus santo. E essa plenitude da santidade de Deus é encarnada aqui em Jesus Cristo. Ela é manifestada em Jesus Cristo. Guarda esses dois momentos aí, essas duas passagens da palavra de Deus, que a gente vai usá-las mais à frente. Mas vamos seguir aqui, vamos começar trabalhando alguns conceitos, algumas orientações teológicas. A palavra hebraica para ser santo, e aqui fazendo referência àquele, dentre outros textos, ao texto de Isaías, é kadash. Então, ser santo, a palavra hebraica é kadash, que deriva da raiz kad, que significa cortar, separar. Cortar, separar. Então, ser santo vem da palavra no grego aqui da raiz, do hebraico, na raiz aqui, kad, ok? Kadash, ser santo, significa cortar, separar. Então, no original, a palavra hebraica é kadash. Kadash, kadash, kadash. Aquela leitura que nós fizemos de Isaías. Eles diziam, clamavam uns para os outros. Kadash, kadash, kadash. Santo, santo, santo. Ou seja, separado, cortado, né? A palavra que é a ideia de cortar, separar. A gente vai entender por quê. A ideia aqui da separação em relação a essa natureza de Deus, a sua santidade. É uma das palavras religiosas mais proeminentes do Velho Testamento. Ela é muito repetida no Velho Testamento e aplicada primariamente a Deus. A Deus é o seu povo também, comunicada ao seu povo. A mesma ideia é comunicada pelas palavras agiazo e ágios no Novo Testamento. Aqui, quando nós lemos João, a palavra santo é exatamente essa mesma palavra agios. Essa palavra aqui, olha, agios, é a palavra usada no grego, aqui no Novo Testamento, para santo. Por que eu estou colocando essa primeira orientação quanto à palavra, o conceito aqui usado na Bíblia? Então, a ideia é separar. Santo é separado. Separado. Em que sentido? É o que a gente vai estudar agora nas aplicações aqui, na ideia de santidade, ok? Então vem comigo aqui para a gente acompanhar mais um pouquinho no material. Eu estou usando a teologia sistemática de Luiz Berkoff, mais uma vez, tá? Teologia sistemática de Luiz Berkoff. Se você tiver interesse, vale muito a pena. Eu peguei aqui da minha estante para você. Aqui, olha, esse livro aqui, Luiz Berkoff, tá aqui, eu sempre deixo ele aqui na estante, tem uns livros aqui que você vai ver, que eu uso como referência também, mas como é um volume só, eu acho que é bem interessante, vale a pena o investimento, tá? É uma boa teologia e eu tenho usado aqui como referência na preparação desses estudos. Então, as menções que eu faço aqui são de Luiz Berkoff, então já coloco aqui logo de primeira para você saber a fonte de onde nós estamos trazendo aqui esses comentários. Então veja, disto já se vê que não é correto pensar, então disto que da expressão aqui, né, usada tanto no hebraico quanto no grego, ele diz, já se vê que não é correto pensar na santidade primariamente como uma qualidade moral ou religiosa, como geralmente se faz. Então, a primeira advertência aqui feita pelo Luiz Berkoff é essa: não é correto pensar na santidade primariamente como uma qualidade moral ou religiosa, como normalmente se faz. A sua ideia fundamental é de uma posição ou de uma relação existente entre Deus e uma pessoa ou coisa. Então, a ideia de santidade não é uma ideia de uma qualidade moral. A ideia primária é a ideia de uma posição, de uma relação. Então, você vai ver muito no Antigo Testamento determinados objetos sendo santificados. Então, aquele objeto vai ser santificado, ele vai ser separado para o serviço do templo, do tabernáculo. Então, lá no Antigo Testamento, no Êxodo, você vai ver que há uma dedicação de objetos. Então, aquilo vai ser santo. Os sacerdotes, as pessoas, os levitas, os sacerdotes que vão servir ali, eles serão separados, serão santos ao Senhor. O primogênito será santo ao Senhor. E o povo será, né, no Antigo Testamento, Deus separa aquele povo de Israel para que seja uma nação santa, um povo separado, de propriedade exclusiva de Deus. Essa é a ideia primária. Então, quando se fala em santidade, quando se fala usa-se essa palavra,
A ideia primária é uma posição, uma relação, não apenas, não simplesmente um conceito moral, uma ideia religiosa, né? Porque a gente pensa muitas vezes de uma forma pejorativa, né? De uma forma assim preconceituosa, a ideia de santidade. A gente pensa logo em moralismo. As pessoas associam santidade com moralismo ou com legalismo. Então, quando se fala de santidade, quando se aborda esse tema, pode haver uma certa resistência pelo preconceito que há em relação à questão, por entender de forma equivocada a proposta bíblica, a proposta da Escritura Sagrada, que fala de uma relação, fala de uma posição no tocante à santidade, falando aqui do atributo de Deus, que vai se relacionar conosco, né, como filhos de Deus, como criaturas de Deus. Nós teremos invariavelmente algum tipo de relação com essa santidade. A gente vai ver aqui no decorrer do estudo. Voltando aqui então, o Luiz Berkoff ele vai distinguir a natureza. Então, partindo dessa introdução, ele vai falar sobre a natureza da santidade. Em sentido original, denota que ele, Deus, é absolutamente distinto de todas as suas criaturas e é exaltado acima delas em majestade infinita. Assim entendida, a santidade é um dos seus atributos transcendentais e às vezes mencionadas como a sua perfeição central e suprema. Vamos entender esse parágrafo aqui, né, com calma. A santidade de Deus, no primeiro aspecto, no sentido original, lembra que eu falei da questão aqui de posição, ok? Lembra que eu falei que a ideia não é uma ideia religiosa ou moral. No primeiro momento, a ideia de santidade é uma questão de posição. Então, no sentido original, nós afirmamos que Deus é santo porque ele é absolutamente distinto da criatura. E esse é um aspecto, né, que fala da transcendência de Deus. Deus é transcendente porque ele está acima de nós. Deus é transcendente porque ele está acima da criação. Então, ele é diferente, ele é distinto, ele não se confunde com a criação. É nesse sentido que nós afirmamos a transcendência de Deus. Então, nesse sentido, é que se fala que Deus é santo. Deus é santo porque na sua natureza, nos seus atributos transcendentais, ele é separado. Ele é separado de quê? Da criação. Ele é separado de tudo que foi criado nesse aspecto. Então, na sua natureza, Deus é santo, isso é um atributo da natureza de Deus, das perfeições de Deus, ele tem esse caráter separado, transcendente. Ele não se confunde, ele está acima, ele está além da criação. Ok? Mas a gente vai ver daqui a pouquinho um outro aspecto, que é como essa santidade se relaciona conosco. Mas vamos lá. Então, atributos transcendentais estão mencionados aqui como uma perfeição central e suprema. Ele é absolutamente distinto das suas criaturas e exaltado acima delas em majestade infinita. Esse é o aspecto da transcendência da santidade de Deus. Então, é o que a teologia, os doutrinadores aqui na teologia costumam chamar de majestade e santidade. Ok? A majestade, santidade, ou santidade, majestade. Neste sentido, a palavra santidade não é um atributo moral. A gente não está falando aqui de atributos morais nesse momento. A gente está falando de majestade e santidade como algo que é da natureza de Deus e que o torna distinto, separado, exaltado acima de todas as coisas nessa sua majestade infinita. Então ele diz, não é um atributo moral que possa ser coordenado com os outros nesse sentido, tá bom? Vamos falar mais outras coisas à frente. Que não é coordenado com amor, graça, misericórdia, mas é antes uma coisa de amplitude igual à de todos os predicados de Deus e a eles aplicável. Então, olha essa frase aqui de baixo. Ele é santo em tudo aquilo que o revela. Ele é santo em tudo aquilo que o revela, em sua graça e bondade, bem como na sua ira e justiça. Então, no aspecto aqui da majestade e santidade, nós temos a própria essência do ser de Deus, separado, transcendente, acima e distinto da criação. Inclui ideias como inacessibilidade,
absoluta, domínio absoluto, majestade temível. E aí você vai lembrar aquele primeiro momento lá de Isaías no capítulo 6. O primeiro momento em que ele vê o Senhor assentado no alto e sublime trono. Quando ele tem esse primeiro impacto da visão, o Senhor assentado no alto e sublime trono, e os seres angelicais clamam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Eles estão ali manifestando, demonstrando, né, essa visão aqui de Isaías ilustra a santidade e majestade de Deus. Ou seja, está acima, ele é transcendente, ele está sentado no alto e sublime trono, ele se destaca das suas criaturas, ele é santo, santo, santo. É essa a ideia que a gente está trabalhando agora nesse primeiro momento. Então, desperta no homem um sentimento de nulidade absoluta. A santidade de Deus nos humilha. A santidade de Deus mostra a nossa insignificância. Então, desperta no homem um sentimento de nulidade absoluta, uma consciência, um sentimento de condição de criatura, e que nos leva aqui a um auto-rebaixamento absoluto. Essa é a realidade, a verdade da santidade de Deus. Ao nos depararmos com a santidade de Deus, é claro que a gente não vai compreender na sua plenitude, é impossível isso, mas a gente sente, a gente percebe, a gente já, por essa percepção da santidade de Deus, a gente entende essa separação, essa distinção de Deus na sua majestade. Ele é santo. Mal comparando, imagine se você tivesse a oportunidade de conhecer a rainha da Inglaterra, tá? Usando aqui uma comparação muito tosca. Imagine que você tivesse a oportunidade de conhecer a rainha da Inglaterra, chegar perto ali, ser recebido para tomar um chá com a rainha da Inglaterra. Como você se comportaria? Como você a abordaria? Como você olharia para ela? Como você dirigiria a palavra? Se a gente tem esse cuidado com autoridades humanas, se a gente tem esse cuidado com pessoas que estão em situação de autoridade, que são majestades, ela é uma rainha, imagina diante de Deus. Imagina, né, como nós devemos nos aproximar de Deus ao nos depararmos com a sua santidade e majestade. É essa a ideia, é esse o primeiro aspecto abordado aqui quanto à santidade de Deus. Mas veja, isso não quer dizer que Deus seja inacessível a nós. Espera aí, mas você acabou de dizer que essa santidade e majestade inclui ideias de inacessibilidade. É verdade, uma inacessibilidade absoluta, um choque de um domínio absoluto, de uma majestade temível, né? O desespero de Isaías, estou perdido, ai de mim, porque ele viu a majestade e santidade naquele momento. Então, para Deus nos colocar no nosso devido lugar, essa ideia da majestade e santidade é para que nós nos coloquemos no nosso devido lugar. Nós não somos Deus, não seremos Deus, não somos deuses, nós somos pós-cinza, nós somos criaturas de Deus. E dessa condição é que nós devemos olhar para essa majestade, se é que podemos olhar para ela e reconhecer o Altíssimo, o Santo, Santo, Santo. Essa é a ideia. Mas vamos seguir um pouquinho mais aqui no nosso conteúdo. Eu digo aqui, olha, com base no Berkhof, mas a santidade de Deus tem também um aspecto especificamente ético na Escritura. E é nesse seu aspecto que estamos mais interessados nessa conexão. Então, a ideia ética da santidade divina não pode ser dissociada da ideia da majestade e santidade de Deus. Aquela desenvolve-se a partir desta. Ah, agora eu entendi. Então, quer dizer o seguinte, você falou da majestade e santidade de Deus, e essa ideia da majestade e santidade mostra que Deus é transcendente, que Deus está acima, é distinto da criatura, e que ele está elevado no alto sublime trono. Ele está, né, dentro desse aspecto, na inacessibilidade. É verdade. Agora, existe um outro aspecto da santidade de Deus, que a gente vai abordar nesse momento, que é o aspecto ético. Então, é a santidade no sentido
ético, o que ela representa nesse aspecto ético. Então, a ideia ética de santidade não é dissociada daquela primeira. Eu só posso entender esse aspecto ético da santidade de Deus se eu compreendo, se eu me deparo com a santidade e majestade. Então, vamos seguir. A ideia fundamental da santidade ética de Deus também é de separação. A palavra é a mesma. A palavra é a mesma. E aí eu me refiro a João 6 que nós lemos lá no início. Quando Pedro diz para Jesus: para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna e nós temos conhecido e crido que tu és o Santo de Deus. Então, esse momento de Pedro, essa fala de Pedro para Jesus, é diferente da fala de Isaías. Percebeu o paralelo? Isaías se depara com a majestade e santidade. É claro que eu não coloquei o texto todo do capítulo 6, mas eu quis mostrar esse primeiro impacto da santidade e majestade, ou da majestade e santidade de Deus. Lá em João, o Verbo encarnado é o Santo de Deus. E Pedro quer estar perto dele. Pedro não quer sair de perto dele. É interessante que a reação de Isaías é: estou perdido. Ai de mim! A reação de Pedro é: Senhor, não nos abandone, Senhor, não nos deixes, porque tu és o Santo de Deus. Então, o foco de Pedro, claro, a palavra é a mesma, separado, cortado, mas o foco da fala de Pedro é o aspecto ético da santidade de Deus. É a santidade de Deus que mostra que nós somos pecadores, no seu aspecto da majestade, humilha, mostra a nossa insignificância e nos mostra a nossa necessidade dele. Então, o Pedro, que, convicto dessa necessidade, veja, reconhecendo a sua insignificância, reconhecendo a sua baixeza, ele também reconhece a necessidade de estar com Jesus. Ele reconhece a necessidade de ficar com ele e dizer: para onde iremos, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós sabemos, nós temos crido e sabemos que tu és o Santo de Deus. Essa confissão de Pedro é maravilhosa, porque ele está olhando para esse outro aspecto, que é a santidade no aspecto ético de Deus. A santidade que diz respeito aqui, veja, à separação do mal moral. Então, a santidade ética de Deus é a separação do mal moral, a separação do pecado. Em virtude dessa sua santidade, Deus não pode ter comunhão com o pecado. E aqui eu deixo para o seu dever de casa, Jó 34:10 e Abacuque 1:13. Tu és tão puro de olhos, Senhor. O Senhor não pode contemplar o pecado. Então, essas reflexões aqui mostram que Deus não tem comunhão com o pecado, porque ele é santo, e essa santidade no aspecto ético. Empregada nesse sentido, a palavra santidade indica a pureza majestosa de Deus ou a sua majestade ética. Então, deixa eu colocar aqui, olha, nesse quadrinho para você visualizar um resuminho. Então, a santidade majestosa e a santidade ética. Na santidade majestosa, eu tenho um senso de insignificância. Eu tenho uma percepção da minha insignificância, da minha baixeza, e eu vejo um Deus que está no alto e sublime trono, um Deus que está numa posição aqui de transcendência. E lá, Isaías, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. Então, esse quadrinho resume aqui a ideia. A santidade ética me traz um senso de impureza. Santidade ética me traz o senso de impureza. E aí, o Isaías, no capítulo 6, versículo 5, ele diz: ai de mim! Estou perdido porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei. Então Isaías se depara com esse duplo aspecto da santidade de Deus. No primeiro momento ele vê o Senhor, ele vê a santidade majestosa, a santidade majestade. E no segundo, na reação dele, a sensação de impureza. Por quê? Porque ele se depara com a santidade ética de Deus. Então esse quadrinho resume bem aí a situação. Vou colocar aqui de novo para você. Se você quiser tirar uma foto, deixa eu apagar aqui. Se você quiser tirar uma foto da tela aí, pode tirar à vontade.
Tá? Então, a santidade majestosa, a santidade e majestade de Deus, que nos leva, né, a setinha aqui, é onde eu me coloco. Aqui, ó, eu reconheço a minha insignificância. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, ou seja, ele está separado na sua santidade majestosa. E eu também sou alcançado por essa santidade ética no momento em que eu percebo a minha impureza, o meu pecado, eu confesso o meu pecado, eu tenho esse meu senso de impureza. Então, essa é a ideia aqui desse quadrinho que eu preparei aqui, coloquei para a gente visualizar. Tá bom? Então, veja, a ideia de santidade não é meramente negativa, de separação do pecado. Tem igualmente um conteúdo positivo que, a saber, é o de excelência moral ou de perfeição ética. Então, quando a gente fala de ideia de santidade ética, ela tem um campo negativo, que é a separação do pecado, é aquilo que a gente acabou de comentar aqui, olha, nessa tela anterior, separação do mal moral. Deus não pode ter comunhão com o pecado. Esse é o aspecto negativo da santidade ética. E no aspecto positivo, é o de excelência moral ou perfeição ética. Então, veja, não é apenas uma separação, é uma referência também. Qual é o nosso referencial de santidade? É Deus. É a santidade de Deus, que é o nosso referencial de santidade. Avançando aqui um pouquinho, então, se o homem reage à santidade majestosa de Deus com um sentimento de completa insignificância e temor, ai de mim, sua reação à santidade ética revela-se num senso de impureza, numa consciência do pecado, naquele quadrinho que nós tínhamos há pouco aí apontado. Legal? Vamos seguir um pouquinho mais? Vamos falar sobre a manifestação da santidade. A santidade de Deus é revelada na lei moral implantada no coração do homem, que fala por meio da consciência, e mais particularmente na revelação especial de Deus. Expressa-se proeminentemente na lei dada a Israel. Então, deixa eu começar falando aqui sobre essa ideia de um princípio moral, de uma lei moral que foi implantada no coração do homem. Veja só, lá no Gênesis, e eu creio no Gênesis, lá no Gênesis, a palavra de Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus foi feito à imagem de Deus. Perdão, o homem foi feito à imagem de Deus. E ao ser feito à imagem de Deus, Deus dotou o homem dessa capacidade de ser um ser moral. Então, o homem, a mulher, o ser humano é um ser moral. Por ser moral e por ter a imagem de Deus, Deus implantou no coração do homem esse senso de santidade, essa ideia que é também refletida na consciência. Mas você sabe que a própria palavra de Deus também diz que há pessoas que têm a consciência cauterizada. Tem pessoas que a consciência já está prejudicada, insensível. Então, houve, depois da queda, né, você tem aí o desenrolar, a revelação progressiva de Deus, nós temos a revelação especial. Então, também há uma manifestação dessa santidade na revelação especial de Deus. Essa revelação especial de Deus se expressa proeminentemente na lei dada a Israel no Antigo Testamento. Então você vai ver lá a partir do Êxodo, capítulo 20, né, o Antigo Testamento, Deus enunciando os mandamentos. Essa lei, em todos os seus aspectos, foi planejada para imprimir em Israel a ideia da santidade de Deus e para levá-lo a sentir fortemente a necessidade de levar uma vida santa. Então veja, é importante a gente entender que, e aí esse é o perigo do legalismo e do preconceito com a ideia de santidade de Deus. Israel foi um povo que era escravo, foi tirado do Egito e foi chamado para fora, foi cortado, foi separado para ser um povo de propriedade exclusiva de Deus, para ser um povo santo. Essa é a ideia, né, do Antigo Testamento. Para que esse povo seja santo, Deus deu a eles os mandamentos, Deus deu a lei. E aí você tem vários aspectos da lei, a lei moral, a lei cerimonial, a lei civil, várias questões que você encontra ali no período do Pentateuco, nesses 5 livros iniciais da Bíblia, que ali você tem a estruturação do povo de Israel, e aqui
a entrega da lei. A lei moral não foi abolida. Mesmo estando nós debaixo da graça, a lei moral não foi abolida. Nós não praticamos a lei cerimonial. Então, nós não sacrificamos animais, nós não fazemos o uso da lei cerimonial. Ela foi superada, porque Cristo é o sacrifício que foi feito uma vez por todas pelos nossos pecados. Agora, a lei moral de Deus é mantida. Nós declaramos, nós professamos os 10 mandamentos. Sim, nós professamos a lei moral de Deus, que nos orienta, que está viva e que se aplica hoje e regula a nossa vida hoje. Então, no primeiro momento, através do povo de Israel, com a entrega da lei, Deus separa esse povo e Deus dá um código de santidade para esse povo. Agora, no Novo Testamento, nós temos a suprema revelação da santidade de Deus. Em quem? Jesus Cristo. Ele é chamado o Santo e o Justo. Aqui em Atos 3,14, pregação que é feita aqui no capítulo 3 de Atos, revela Jesus como Santo e o Justo. Então, a suprema revelação da santidade de Deus foi feita em Jesus Cristo, porque ele refletiu em sua vida a perfeita santidade de Deus. E é por isso que Pedro confessa, lá em João capítulo 6, que nós já lemos, que tu és o Santo de Deus. Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então, a revelação suprema da santidade se dá através de Jesus Cristo. Mas não para por aí. Vamos seguir um pouquinho mais? Olha só, a santidade de Deus também é revelada na igreja, como corpo de Cristo. É verdade? É verdade. A santidade de Deus, Jesus Cristo foi elevado aos céus, ele ascendeu aos céus, e a igreja hoje é o povo de propriedade exclusiva de Deus. É o que o apóstolo Pedro chama nas suas cartas, ele fala, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. É nesse sentido que Pedro nos convoca como nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que nós possamos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É essa a ideia. A igreja hoje dá continuidade a essa revelação da santidade de Deus. E nós temos o Espírito Santo. O Novo Testamento destina mais particularmente o termo santo para qualificar a terceira pessoa da Trindade, a Trindade Santa. O Espírito Santo, como a terceira pessoa da Trindade, é aquele cuja tarefa especial na economia da redenção consiste em comunicar santidade ao seu povo. Que bênção! Porque nós cremos na habitação do Espírito Santo e é uma realidade revelada pela palavra de Deus. Então, o Espírito Santo é o Espírito santificador. A igreja é santa porque ela é santificada pelo Espírito. Mas, Marcelo, nós temos tantos defeitos? Temos sim, muitos defeitos. Eu, você, a igreja tem defeitos, mas aos olhos de Deus, nós somos o penhor, o Espírito Santo é o penhor da esperança. Ele foi colocado em nós com essa missão, ele é enviado por Jesus para habitar na igreja, para habitar em nós e nos santificar. Então essa é a continuidade da revelação. Não estou falando de uma revelação nova, ok? Mas a revelação da santidade. Quem revela a santidade para o mundo hoje? Somos nós. Quem revela a santidade de Deus para o planeta, para os nossos próximos, para os nossos amigos? A igreja, nós somos hoje, aqueles que vão carregar o Espírito Santo, aqueles que vão ter dentro de si o Espírito Santo e que vão ser alvos dessa santificação. Seguindo um pouquinho mais, vamos lá, vamos adiante. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, ele diz assim, olha, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então Pedro faz essa chamada, ele repete aqui o texto do Antigo Testamento, do Levítico, tá? Ele diz, porque está escrito no Antigo Testamento, veja que a ideia de santidade não foi alterada. A ideia de santidade não foi alterada, porque ela não é uma ideia religiosa. Aqui a santidade ética de Deus, que decorre, que está vinculada à sua santidade, majestade. Beleza? Vamos falar agora sobre a justiça de Deus.
falamos sobre a santidade, vamos agora conversar um pouco sobre a justiça de Deus, porque a justiça de Deus está intimamente ligada com a santidade. Claro, são atributos do ser de Deus, são perfeições do ser de Deus. Então vem comigo aqui falar sobre a justiça de Deus. Então, a ideia fundamental de justiça é a de estrito apego à lei. É verdade. Quando a gente fala em justiça, a gente pensa em lei, não é verdade? O primeiro pensamento, reação é de legalidade, de lei. Então, entre os homens, ela pressupõe que há uma lei à qual eles devem ajustar-se. É verdade. A gente é criado entendendo, crescendo, compreendendo que existe uma lei e nós devemos respeitar, nos adequar e nos comportar de acordo com essa lei. Então, quando se fala em justiça, a ideia fundamental sempre que vem é essa, um estrito apego à lei. Agora, embora não haja lei acima de Deus, certamente há uma lei na própria natureza de Deus. E esta constitui o mais elevado padrão possível, pelo qual todas as outras leis são julgadas. Então, embora não exista uma lei acima de Deus, há uma lei na própria natureza de Deus. Por isso nós estamos falando sobre a justiça de Deus. A lei na própria natureza de Deus é a sua justiça. Os termos hebraicos para justo e justiça são tzadik, tzedek, tzedaká. Por isso que você vai encontrar lá, o Senhor é a nossa justiça, Jeová Tzidkenu, né? O Senhor lá no Antigo Testamento, o Senhor justiça nossa. Então essa ideia de tzedek, tzadik ou tzedaká. E os termos gregos correspondentes são dikaios e dikaiosine. Todos contêm a mesma ideia. Qual é a ideia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento? De conformidade a um padrão. Conformidade a um padrão. Então, a justiça se manifesta especialmente em dar a cada homem o que lhe é devido, em tratá-lo de acordo com os seus merecimentos. Não é essa a ideia que nós temos de justiça? Não é? Cada um vai receber o que merece. Essa é a ideia. Não é isso que nós clamamos, né, quando vemos injustiças, quando vemos, né, muitas vezes o mal prevalecendo, né, a corrupção, diversas realidades que nos ofendem. Por quê? Porque nós sempre procuramos um ideal de justiça, uma referência de justiça. E o nosso ideal, a nossa referência é a justiça de Deus. Então, vamos visualizar aqui a justiça de Deus em dois aspectos, a justiça absoluta e a justiça relativa. Entenda, eu não estou relativizando a justiça. Você vai entender esses dois aspectos da justiça de Deus, a justiça absoluta e a justiça relativa. Vamos agora compreender. A justiça absoluta é a retidão da natureza divina, em virtude da qual Deus é infinitamente reto em si mesmo. Quando a gente fala, então, da justiça absoluta, é a justiça, é a natureza de Deus, ele ser infinitamente reto em si mesmo. Agora, a justiça relativa é a perfeição de Deus pela qual ele se mantém contra toda violação da sua santidade e mostra em tudo e por tudo que ele é santo. E esta retidão que o termo justiça se aplica mais particularmente. Então, só para a gente compreender aqui a abordagem mais uma vez. Assim como eu fiz a referência da santidade, no sentido absoluto, no sentido transcendente e no sentido ético, a ideia aqui também é a justiça absoluta do ser de Deus, porque na sua natureza ele é infinitamente reto, infinitamente justo, ele é o justo. E no aspecto relativo da sua justiça é que Deus se mantém justo e santo contra toda violação da sua santidade. Então, pecado com todas as letras, pecado é uma afronta, pecado é errar o alvo, pecado é rebeldia, pecado é ir contra a santidade de Deus, é ofender a santidade de Deus. Isso é pecado, né? Dentre outras definições. Então, na justiça relativa, Deus se mantém contra toda violação de sua santidade e mostra em tudo e por tudo que ele é santo. É essa abordagem, essa visão que a gente vai seguir aqui no estudo. Vamos falar sobre dois aspectos da justiça, a justiça rectoral e a justiça distributiva, ok? Então, guarda essas duas ideias aí, justiça rectoral
justiça distributiva. É o seguinte, a justiça rectoral de Deus, né, como está implícito no nome, rectoral, é a retidão que Deus manifesta como governador que exerce domínio tanto sobre o bem como sobre o mal. Deus governa. A gente pensa assim, olha, o mundo está desgovernado, os governantes não se entendem, não sabem o que fazer, mas respira fundo e lembre que Deus governa todas as coisas. Ele é o Senhor que está sentado no alto sublime trono. É interessante o paralelo lá de Isaías, foi no ano da morte do rei Uzias. No ano da morte do rei Uzias, o trono estava vazio. O trono de Uzias estava vago. E naquele momento de incerteza, como nós vivemos hoje também, Isaías, com a incerteza, com a instabilidade, né, da vacância do trono, do vácuo de poder, Isaías se depara com aquele que é todo-poderoso. Então, ele vê o trono vazio do rei Uzias, no ano da morte do rei Uzias. Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. O trono não está vazio, o trono está ocupado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O trono está ocupado pelo Deus Santo, que é justo. O seu trono é um trono de justiça. E é nessa ideia, nessa visão, que nós temos aqui a chamada justiça rectoral de Deus. Como governador, ele tem domínio sobre tudo. Ele tem domínio sobre o bem e sobre o mal. Em virtude de sua justiça rectoral, Deus instituiu um governo moral no mundo e impôs ao homem uma lei com promessa de recompensa ao obediente e ameaças de punição ao transgressor. Veja como é que os dois temas estão muito ligados, santidade e justiça. No Velho Testamento, Deus sobressai proeminentemente como legislador de Israel. Já falamos sobre esse tema na introdução. E aqui eu deixo para você fazer a leitura dos textos aqui referidos, tá? Para o seu dever de casa, quiser anotar aí, fotografar, né? Marca aí para você poder ler. A Bíblia também se refere à obra rectorial de Deus, aqui em Salmo 99 e Romanos 1,32, aqui no Novo Testamento, assim como Tiago 4,12 também. Então, essa justiça rectoral. Agora, o que é a justiça distributiva? O nome já diz, né? Ele vai distribuir alguma coisa, né? Vem coisa por aí. Esse termo habitualmente serve para designar a retidão de Deus, a justiça, a retidão de Deus, na execução da lei. Então, o aspecto retributivo, o aspecto da justiça distributiva, o retributivo já vem logo em frente aí, mas a justiça distributiva diz respeito aqui à retidão de Deus na execução da lei. Ele é justo juiz, ele distribui a justiça. É interessante, né, que no sistema de justiça, a gente fala isso, né, no dia a dia, né, naqueles que operam aí no direito, né, a gente fala da entrega da justiça, a prestação da jurisdição, né, a distribuição da justiça. Isso é tudo, claro que mal comparando, mas inspirado na justiça distributiva do próprio Deus. Então, alguns textos aqui para vocês também lerem aí no seu dever de casa. Então, a justiça distributiva vai se dividir em dois braços aí, por isso que eu estava querendo falar da retributiva, né, avançando aqui antes da hora. Mas veja, justiça distributiva se desdobra em dois aspectos, a remunerativa e a retributiva, ok? Marcelo, são muitos conceitos, não tem problema, né? O importante é você ficar aqui com o fundamento da palavra de Deus que vai orientar as nossas vidas. Então, justiça remunerativa e retributiva são aspectos, desdobramentos da justiça distributiva. Vamos lá. A justiça remunerativa se manifesta na distribuição de recompensas aos homens e anjos. E aqui várias passagens aí para você ler no seu dever de casa. Justiça remunerativa se manifesta na distribuição de recompensas a anjos e homens. E é um aspecto da generosidade de Deus. É uma expressão do amor divino. É interessante, né? Justiça e amor. Justiça e amor. Então, a justiça
distributiva de Deus se manifesta nesse aspecto aqui, que é remunerativo, porque Deus concede bênçãos, recompensas, que são manifestações da sua generosidade, do seu amor. Então, não com base em méritos propriamente ditos, porque a criatura não pode dar prova de nenhum mérito absoluto diante do Criador, mas segundo a promessa e acordo, segundo a aliança que Deus tem conosco. As recompensas de Deus são frutos da sua graça e decorrem de uma relação pactual estabelecida por Ele. Então nós temos uma aliança com Deus e com base nessa aliança Ele vai distribuir recompensas, bênçãos, graça, vai manifestar sua misericórdia e seu amor em relação às nossas vidas. Seguindo um pouquinho, e a justiça retributiva se relaciona com a imposição de castigos. Então, esse é o aspecto da ira divina, essa é a expressão da justiça de Deus no tocante ao pecado, no tocante aqui à rebeldia do homem. Enquanto num mundo isento de pecado não haveria lugar para sua aplicação, se não houvesse pecado, necessariamente tem proeminente lugar num mundo cheio de pecado. Então a Bíblia, em geral, dá mais ênfase, por incrível que pareça, hein? Olha essa frase aqui. A Bíblia, em geral, dá mais ênfase à recompensa dos justos do que à punição dos ímpios. Mas mesmo esta é bastante proeminente, ou seja, a retributiva. Então, ao passo que o homem não merece a recompensa que recebe, merece a punição que lhe é dada. Então, aqui você vê a justiça remunerativa, a recompensa, e a justiça retributiva. Ao passo que o homem não merece a recompensa que recebe, merece a punição que lhe é dada. Então, nesses dois aspectos da justiça distributiva de Deus. Então, a justiça distributiva, voltando aqui, ela sobressai nesses dois aspectos, na remunerativa e na retributiva. Aqui, recompensas aos fiéis. Aqui, castigo por causa do pecado. Agora, fazendo a nossa aplicação para concluir o estudo, o que isso tem a ver comigo? É a pergunta, o que isso tem a ver comigo? Sabe qual é a resposta? Tudo! Isso tem tudo a ver comigo, isso tem tudo a ver com você. Eu quero mencionar algumas passagens aqui finais. Primeiro, sobre santidade. A oração sacerdotal de Jesus, numa das partes, ele diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a referência para a nossa santificação é a palavra de Deus. Eu sei que todas as orações de Jesus foram ouvidas e são ouvidas. Ele é intercessor, ele intercede por nós hoje, à destra de Deus. E Jesus orou por seus discípulos e também por nós, pedindo: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a referência de santidade que nós temos é a palavra de Deus. Não é o que eu acho, não é a minha opinião, o meu achismo. É a palavra de Deus que é a referência para a nossa santidade, para a minha santidade, para a operação de Deus na minha vida, produzindo essa santidade que é comunicada por Deus. Levítico, lá no Antigo Testamento: santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Aí Pedro repete, porque está escrito: sede santos porque eu sou santo. Pedro está fazendo essa referência. E 1 Tessalonicenses, Paulo diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Então, tem tudo a ver com a gente. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus para nós. A santificação. Porque ele é santo, então ele diz: santificai-vos, tornai-vos santos. E quanto à justiça de Deus, para a gente finalizar, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Para quê? Para que nele, Cristo, fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Então aquela questão que nós falamos da justiça distributiva no seu aspecto, né? Quando Deus remunera, a justiça no aspecto remunerativo, a justiça distributiva, ela traz recompensas, não baseadas em nossos méritos, mas recompensas que são entregues por causa da graça de Deus e por causa dos méritos de Jesus Cristo. Voltando aqui, Paulo fala aqui em Efésios 4, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão. Aqui, justiça e retidão, o novo homem, procedentes da verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Paulo nos desafia a nos
revestirmos do novo homem criado segundo Deus, em justiça e santidade. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Essa a proposta para nossas vidas. E por fim, e ser achado nele. Paulo diz assim, olha, não alcancei ainda, eu não cheguei lá, eu não alcancei, mas eu quero ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, o que tem a ver com a gente? Tudo a ver. Santidade e justiça de Deus, atributos comunicáveis, que tem tudo a ver com a nossa vida, com a nossa relação com Deus, com a nossa relação com o próximo. Esse é o desafio de Deus para nós hoje. Vamos orar? Pai, te agradecemos por esse momento, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, e nós te pedimos, santifica-nos na tua palavra. Abençoa as nossas vidas, Senhor, que essa palavra fique no nosso coração, que ela ocupe a nossa mente e que ela traga transformação para as nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, obrigado por ter estado aqui nesse momento, compartilhando desse estudo, e eu quero te ver no próximo encontro. Vamos continuar falando sobre outras questões importantes sobre Deus, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço, fique com Deus.